Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz do nosso Senhor Jesus seja conosco, amém? Amém. Já oramos, a irmã já orou, graças a Deus. Estamos na presença do Senhor e agora vamos meditar na palavra, naquilo que Ele tem para nós. Quantas dificuldades nós temos passado, como servos, como filhos, como crentes. Quantas dificuldades ainda nós temos passado? Eu não conheço, como o Márcio disse aqui na liturgia do nosso culto, nós não conhecemos, nós não sabemos, mas nós cremos no Senhor, que sabe todas as coisas. E mais do que isso, pode todas as coisas e nos livra de todas as nossas dificuldades. Todas. E às vezes nós nos encontramos em situações de risco, situações de perigo, em situações de desafio, mas na nossa cegueira, às vezes a gente não consegue enxergar a mão de Deus nos sustentando, mas ainda assim Ele está em todo momento. Eu tenho certeza, eu não te conheço, porque não te conheço a fundo, mas o Senhor, Ele te conhece, e assim, Ele tem me sustentado, eu tenho certeza que tem sustentado cada um de nós que um dia entregou a nossa vida a Ele. Eu tenho certeza que Ele tem cuidado da melhor forma e da forma que tem que ser. Eu louvo a esse Deus por conta disso, sempre na minha vida, e tenho certeza que os irmãos também têm feito isso, porque o nosso Senhor, Ele é bom, e a misericórdia dele dura eternamente, para sempre. Glórias a Deus, glórias a Deus. Atualmente, nós temos visto, na minha época de conversão, há muito tempo atrás, quem pregava a palavra de Deus era só pastor. Mas hoje, nós temos muitos pregadores da palavra de Deus. Isso é bom? Sim, isso é ótimo. É responsabilidade nossa de pregar. Nunca foi de uma pessoa só, pastor. Mas algumas pessoas que têm pregado, infelizmente, a igreja moderna tem desvirtuado a palavra de Deus. Não tem sido pregado a palavra de Deus como tem que ser pregado. Porque a Bíblia se tornou, para alguns, um livro de autoajuda. Não que a Bíblia não tenha resposta para as minhas necessidades, tem para todas, mas não é só isso. A Bíblia para nós, como crentes, eu tenho certeza que todos nós sabemos, conhecemos, aprendemos na nossa doutrina, aprendemos na nossa escola bíblica dominical. Mas a Bíblia Sagrada como regra de fé e de prática. Não é um livro de autoajuda, é fé e prática. Todos os dias, o Senhor vai nos ajudar, vai ajudar o Lucas todos os dias, vai ajudar Ismael todos os dias, vai me ajudar todos os dias. E tem sido vendido um evangelho muito fácil, despido da responsabilidade que Ele tem nas nossas vidas, despido da realidade que nós temos diante do nosso Deus. Perigos. Às vezes nós somos colocados em perigos, sempre em perigos. O apóstolo Paulo é o homem do perigo, nas suas viagens missionárias, de deserto, de naufrágio, de açoite, de prisão, de rejeição. Muitos perigos. E nós somos colocados diuturnamente diante de perigos. Mas a palavra de Deus, ela é para nós muito mais do que simplesmente uma autoajuda. É a nossa regra de fé e prática. E esse homem, esse apóstolo, esse servo de Deus, o apóstolo Paulo, assim, o que nós aprendemos desse homem, que mais do que um pastor de igreja, ele era um pastor de pastores, orientava pastores que pregavam a palavra de Deus na sua época, na sua região. Timóteo foi um desses homens, e o apóstolo Paulo, escrevendo para ele, inspirado pelo Espírito Santo, na segunda carta de Timóteo, ele diz assim: toda a escritura ela é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Segundo Timóteo 3,16. A palavra de Deus é isso para nós. Regra de fé e prática. Útil
para muitas coisas, para repreensão, para educação, para correção, na justiça do Senhor nosso Deus. E nós precisamos, meus queridos, viver isso. Nós precisamos viver isso. Às vezes é difícil, mas a gente vai caminhar aqui e Deus, Ele requer de nós também. Ele requer de nós. Hoje, Deus tem sido resumido a simplesmente um fornecedor de bens materiais. Simplesmente. Mas Deus é muito mais do que isso. Um Deus presente nas nossas vidas em todos os momentos. O que é a Bíblia? A Bíblia, para nós, eu pensava algum tempo atrás, a Bíblia é a história do povo de Deus. Mas depois, meditando um pouco mais, eu descobri que a Bíblia é a história do próprio Deus. É a história de Deus e de seu povo. Nós fazemos parte disso, meus queridos. Nós somos povo de Deus hoje, 2021, julho, Florestal, Minas Gerais, Brasil. Nós somos povo de Deus e a história de Deus continua sendo escrita nas nossas vidas. Todos os dias. Nas nossas dificuldades, nas nossas dores. Quando nós lemos lá em Gênesis, a partir do capítulo 37, a história de José, não é a história de José que nós temos ali, é a história de Deus agindo na vida desse servo. Foi assim que foi escrito, foi assim que eu aprendi, foi assim que me ensinaram, e é assim que nós precisamos viver. E cada um desses servos, narrado nesse livro santo, passou por muitas dificuldades e desafios. E assim, o estímulo para nós, sabe qual é o estímulo para nós, meus queridos? Eles venceram. Quando eu vejo a imagem do Senhor Jesus ali na cruz, Satanás como o vencedor, e 3 dias depois, o Senhor Jesus ressurreto na glória de Deus, venceu tudo, venceu a morte, Ele venceu por nós, meus queridos. E a gente precisa, cada um de nós tem uma responsabilidade diante daquilo que é requerido de nós, e nós precisamos assumir, o que eu tenho que fazer, Paulinho não pode fazer por mim, o que ele tem que fazer, eu não posso fazer por ele. Foi dito aqui, irmãos, que nós somos irmãos, somos família, é um junto com o outro, mas há responsabilidades que são dele, há responsabilidades que são minhas. É assim que nós vamos caminhar juntos, como família, cada um diante das nossas responsabilidades, e vamos enfrentar os nossos desafios pessoais. Cada um de nós vai viver essa dificuldade, esses desafios. E o povo de Deus é assim, a história do povo de Deus é assim, O povo de Deus, depois de passar muitos anos no Egito, chegou como povo livre, saiu de lá como escravos, Essa é a história que nós conhecemos. Saíram de lá como escravos, Deus os libertou, e essa história é maravilhosa. Nós conhecemos a história, o Êxodo, o livro do Êxodo conta essa história para nós. E um dos momentos assim mais marcantes que eu aprendo com a palavra de Deus é no momento que eles estão diante do mar, no deserto, saindo do Egito, com o exército do faraó atrás, e diante deles um mar. Às vezes nós estamos assim, meus queridos, Temos para onde sair, não tem para onde correr, À frente um oceano intransponível aos nossos olhos, e atrás um exército querendo nos matar, E Moisés se volta àquele que poderia resolver o problema dele, se volta a Deus. Ele pergunta para Deus: o que nós faremos? O que eu farei junto com o povo? Qual é a resposta de Deus para ele? Gênesis, Êxodo 14:15. Disse o Senhor para Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que diga aos filhos de Israel que marchem. A gente precisa se apropriar dessas verdades nas nossas vidas, nos momentos de dificuldades,
nos momentos que aos nossos olhos é impossível, clamar a Deus, ouvir aquilo que Deus tem para as nossas vidas e obedecer, e marchar, confiando que Ele vai abrir o mar. Diante dos desafios, nós podemos adotar algumas posturas. Qual que é a postura que o crente tem diante dos desafios? Esse que é o nosso tema hoje, nessa noite. As posturas do crente diante dos nossos desafios. Temos desafios? Sim. Todos nós temos. Todos os dias. A nossa vida ela é composta por desafios, né? E muitos. E qual que é a nossa postura? Qual que deve ser a nossa postura? O que a palavra de Deus nos ensina a respeito da nossa postura diante dos nossos desafios? Deus falou para o seu povo diante de um grande desafio: marche, siga em frente. E para nós temos aqui 3 pontos para a nossa meditação nessa noite. Diante dos desafios, primeira coisa que o crente deve ter: confiança. Confiança. Em quem nós confiamos? Em quem nós confiamos? Como que é a nossa confiança? Abra sua Bíblia aí, no livro 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel 17. Nós vamos aprender um pouco sobre confiança, aquilo que nós, como crentes, devemos ter diante dos nossos desafios, diante das nossas dificuldades, diante das nossas dores. 1 Samuel capítulo 17, a partir do versículo 41. Essa história é uma história muito conhecida de nós. É um personagem muito conhecido por todos nós. Davi, o servo, o homem segundo o coração de Deus. Diz assim a palavra de Deus, né? O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Aqui, o principal, versículo 45, diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Um menino, um moço ruivo, vai enfrentar um soldado, vai enfrentar um gigante. Nós conhecemos essa história, nós aprendemos na escola dominical, né? Davi lutando com o gigante Golias. 1 Samuel capítulo 17. E às vezes nós estamos diante de grandes desafios nas nossas vidas, de gigantes. E uma coisa que eu queria ressaltar aqui nesse texto, ainda antes de falar em quem nós depositamos a nossa confiança, versículo 28 do capítulo 17, diz assim: Davi chegou lá no campo de batalha, seus irmãos estavam lá, né? Davi tinha ido lá levar comida para os seus irmãos, e um dos seus irmãos, Eliabe, o mais velho, ele diz assim em relação a Davi: ouvindo Eliabe, o seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que descesses aqui, e para quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, descesses apenas para ver a peleja. Às vezes, as pessoas que estão do nosso lado são aquelas que vão nos desestimular a fazer aquilo que Deus tem determinado para nós. O irmão olhou para Davi e falou assim: conheço a tua maldade, conheço o teu coração, sei que você está aqui só para fofocar, curiosidade, para ver o que está acontecendo. E Davi estava ali para derrotar o gigante que nenhum guerreiro treinado do exército de Saul teve coragem de enfrentar. Por que Davi enfrentou? Porque a confiança dele não estava nas armas. A confiança de Davi não estava no treinamento, que ele não
A confiança de Davi estava em quem? No Deus, no Senhor dos exércitos de Israel. E a gente precisa viver hoje dessa forma, como aquele menino que ousou desafiar o gigante, que nenhum dos guerreiros do exército israelita teve coragem de desafiar, de responder aquele desafio daquele homem. E aquele homem, ele não estava simplesmente desafiando um exército, ele estava desafiando o exército do Deus vivo. E nós fazemos parte desse exército hoje, mas nós temos que ter confiança que as nossas lutas, elas serão vencidas, serão lutadas por nós, mas serão vencidas pelo Deus o qual nós representamos. A confiança desse menino em lutar com um gigante, que ninguém ousou a aceitar o seu desafio, mas ele sabia que ele venceria. Ele não tinha dúvida nenhuma, porque ele estava ali para representar o Deus que vence todas as batalhas. Confiança, a postura do crente diante dos seus desafios. Confiança no Deus que pode nos livrar de todos os nossos desafios, nos ajudar a vencer todas as nossas batalhas e não olhar para trás, olhar adiante, seguir em frente, marchar sob a ordem do nosso Deus. Mas a palavra continua. Depois da confiança, ainda nós temos que ter outra postura: coragem diante dos nossos desafios. Confiança em Deus e coragem para enfrentar os nossos desafios. 1 Reis 18, siga para frente um pouco aí. 1 Reis 18. Davi também é um exemplo de coragem, mas nós temos diversos outros exemplos de pessoas corajosas na palavra de Deus. Deus requer isso de nós, coragem para nós vencermos os nossos desafios. Precisamos olhar para os nossos gigantes e dizer, como Davi disse, estou indo em nome do Senhor, o Deus dos exércitos, não no meu próprio. E nós precisamos dessa coragem. Elias, profeta de Deus, homem de Deus, vivia um momento de perseguição. Um rei e sua esposa, Jezabel e Acabe, perseguindo os profetas de Deus, trazendo coisas estranhas, outros deuses diante do povo do Deus Altíssimo, Deus de Israel. E Elias, o profeta de Deus, perseguido por conta disso. Quantas vezes nós não somos perseguidos hoje por conta da palavra de Deus? E esse homem sofreu isso, essa perseguição, essa princesa Jezabel. 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 20. 1 Reis 18, a partir do versículo 20. A coragem para enfrentar os desafios. Diz assim a palavra de Deus: Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Versículo 24. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa essa palavra. Um homem desafiando 450. Na nossa sociedade hoje a gente não vive isso mais, A era dos duelos,
talvez se estivesse aqui, não está aqui presente hoje, né? O Albert, né, deve gostar muito do faroeste, né? Tem cara que gosta do faroeste, né? O Paulinho gosta do faroeste também. Tem um time meu que gosta do faroeste também. Não vou contar a história dele não, porque é engraçado, mas outro dia. Mas era a época dos duelos, né? Um contra um, né? E era assim que funcionava, né? Um de lá, outro de cá, né? Uma arminha aqui, outra arminha lá, e um dos dois seria um vencedor. Um dos dois seria vivo desse desafio. E quando a gente olha esse duelo aqui, não foi um duelo muito justo, né? Aos nossos olhos, aos olhos humanos. Por quê? Era 1 contra 450. Imagina assim, como poderia um vencer 450? Aos nossos olhos, aos meus olhos, seria possível? Não. Mas esse homem também não agia por si. Esse homem representava o mesmo Deus que tinha feito, agindo na vida de Davi, fazendo com que ele ganhasse, matasse aquele gigante. E esse profeta, esse homem de Deus, também representava a esse Deus e não temeu nenhum daqueles falsos profetas. Ele os desafiou, ele os enfrentou, ele teve coragem. Às vezes, meus queridos, nas nossas vidas, falta coragem para enfrentar os nossos desafios. Nós não temos a força de Elias, nós não temos a fé de Elias, nós não temos a certeza da vitória que Elias tinha, porque Elias era um homem de Deus, e nós hoje somos homens e mulheres de Deus. Podemos fazer as mesmas coisas que esses homens também fizeram através de Deus nas suas vidas. E Elias aceitou esse desafio. E Elias não representava a si. Elias não representava um povo. Elias representava ao Deus dos exércitos. E por isso que Elias teve coragem. E ele enfrentou. Então, meus queridos, diante dos seus desafios, diante das suas dificuldades, dos seus muros intransponíveis, olhe com o olhar de Elias. Eu aceito o desafio, porque eu represento um Deus que vencerá todos esses falsos profetas. Nessa confiança, nessa coragem, caminhando para ser um crente vencedor de desafios. E seguimos. Postura do crente diante dos seus desafios. Persistência. Persistência. Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 57. Essa palavra persistência, ela é uma palavra cara para nós, porque é difícil para nós persistirmos em algo. É difícil, às vezes, para nós desistir é muito mais fácil, e nós não seguimos o nosso caminho por conta disso. Paramos na metade do caminho. Imaginando o povo, né, naquele deserto, caminhando uma semana, 2, um mês, um ano, uma década, o povo caminhando e não chegava no seu destino. Imagina o povo caminhando naquele deserto 40 anos e não chegando no seu destino. Será que nós teríamos essa paciência? Será que nós teríamos essa persistência? Nós temos que aprender e nós temos que viver um pouco dessa forma, meus queridos, com os nossos olhos na fé, naquele que nós servimos, que estará conosco como sempre com aquele povo, de dia e de noite, em nuvem e coluna de fogo. Nunca durante esses 40 anos de peregrinação, Deus esteve ausente diante do seu povo. Nunca, em momento nenhum, Deus abandonou Davi diante do seu desafio. Não abandonou Elias diante do seu desafio. E Deus não vai nos abandonar diante dos nossos. Diferente daqueles, nós vivemos outros hoje, a cada dia,
mas esse Deus não vai nos abandonar, como não abandonou nenhum dos seus servos. Mas nós precisamos ter persistência. E o quão difícil é sermos persistentes? Quão difícil é? Às vezes a gente olha para trás e é mais fácil voltar, retornar, né? Talvez aquele povo ali diante daquele mar, a solução mais fácil para eles fosse retornar, voltar, né? Mas Deus tinha providenciado um exército furioso para que eles não voltassem. E Deus providenciaria um milagre para que eles atravessassem aquele mar diante dos seus desafios. Precisamos persistir. Lucas 9, a partir do versículo 57, diz assim a palavra de Deus. Lucas 9, a partir do versículo 57. Indo eles caminho fora, alguém disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu: deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus replicou, aqui, versículo 62: ninguém que tenha posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Meus queridos, a mensagem para nós, nesse texto, como crente, diante dos nossos desafios, alguns chegaram próximo do Senhor, ao Senhor Jesus, e diziam a Ele: Jesus, eu quero te seguir, mas antes eu tenho que sepultar o meu pai, antes eu tenho que despedidos da minha casa, antes eu tenho que fazer muitas coisas. Muitas pessoas vivem assim hoje, né? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E assim, a nossa vida ela é tão fugaz, ela é tão rápida, né? Hoje nós estamos aqui, domingo. Será que acordaremos amanhã, segunda? Pode ser que pisquemos aqui e o Senhor Jesus volte e nos leve para a glória eterna. Pode ser que nós possamos morrer essa noite, e ainda que assim também ir para a glória do nosso Deus. Mas assim, nós precisamos ter essa visão de que nós precisamos persistir naquilo que nós temos que fazer. Se o Senhor Jesus nos chamou para sermos discípulos, para sermos pregadores da sua palavra, evangelistas, não temos que olhar para trás, colocar a mão no arado e olhar para trás, porque assim nós não seremos dignos. Nós temos que persistir naquilo que é responsabilidade nossa. E eu tenho certeza que nessa nossa caminhada foi assim com aqueles homens. O Senhor Jesus está junto de nós na nossa caminhada, estará sempre junto de nós na nossa caminhada. Mas nós temos que andar, porque esse andar, esse persistir, esse caminhar, esse é nosso, meus queridos. Esse é do homem, com a ajuda de Deus nas nossas vidas. Persistência, não desistir. Não adianta nada, né? Chegar na academia e achar que levantar uns pesos um dia já vai ficar igual o Ismael, né? Fortão, né? Não vai ficar, né? Não tem jeito, né? Vai ficar fortão igual o Lucas, né? Desse jeito. O Paulinho está batendo o peito ali também, né? Paulinho não, gente. Pula o Paulinho. Mas assim, tem que ter persistência, não tem, mãe? Tem que ter persistência, não tem, Lucas? Temos que ter persistência em tudo nas nossas vidas, nós temos que ter persistência. E o reino de Deus, ele é assim para nós também, meus queridos. O Senhor nos chamou cada um de nós, né? E um dia nós ouvimos, o Espírito Santo fez com que nós ouvíssemos, mortos nos ressuscitou, e nós ouvimos o chamado de Deus em nossas vidas. Vem Paulinho, vem Vicente, vem Flora, vem Vinícius. O Senhor chamou cada um de nós, e a gente precisa
persistir nessa caminhada. Vai ser fácil? Ele nunca disse que seria fácil, mas ele disse que sempre estaria conosco. É isso que nos conforta, é isso que nos dá segurança. Talvez esses dois homens do Antigo Testamento, o Senhor Jesus, ele está presente em todo o tempo, né? Antes de existir, ele sempre esteve, né? A palavra de Deus fala isso para nós. E o ensino na vida desses dois homens foi de quê? De Davi e de Elias, de confiança, de coragem, num Deus que poderia fazer com eles e por eles todas as coisas. Eu confio, eu tenho coragem e eu persisto. E a mensagem de Deus para as nossas vidas nessa noite é essa, meus queridos: confiança, coragem e persistência. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém.